Oi, Carol, boa noite. Oi, meninas. Ai, tô com saudadinha de vocês aqui. Ai, que bom, Ju, Carol, Camila. Oi, gente. Ai, que gostoso. Ai, tava com saudade. É bom ver vocês aqui em casa, eu gosto. Oi, Fê, Fernanda, Priscila, Nayane. Boa noite, meninas. Boa noite, Maria, Gabriela, Bárbara. Ai, boa noite. Boa noite, Thaís. Ana, boa noite. Oi, meninas, que bonitinhas. Ai, ô Carol, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei qual que é a sua. Eu separei as 10 aqui, ó, pra responder pra vocês. Porque foram muitas, gente. Olha só o tanto. Vocês conseguem ver aqui o tanto? Olha, eu perdida, ó. Milhões de folhas aqui. Então eu não sei os nomes pra vocês não falarem que eu só respondo quem eu conheço. Oi, Kelinha. Oi, boa noite, Carliene. Boa noite, meninas. Ai, que bonitinhas. Eu vou dar um tempinho aí, aqueles 5 minutinhos que a gente dá em toda a live pro pessoal chegar e se acomodar. Boa noite, Sibeli. Boa noite. Eu tava falando pra vocês, o que que acontece? Meu marido perguntou assim, você já escolheu as mães que você vai responder? Eu falei, eu não escolho mãe. Eu peguei umas perguntas, as que mais se repetiram. Elas têm uma sequência, mais ou menos, do que a gente consegue fazer direitinho para poder responder o maior número de mães no menor número de perguntas. Boa noite, Silvia. Boa noite, todo mundo. Então, gente, foram muitas perguntas. Toda vez vocês mandam muitas perguntas, mas o que eu percebo é que vocês... as perguntas que eu geralmente escolho para responder são as que são muito repetidas. Muitas mães perguntam a mesma coisa e eu acabo tentando responder para poder tirar as dúvidas maiores. Quando são perguntas muito específicas, aí eu tento responder nos directs. Então, as mãezinhas que me acompanham aqui sabem que eu respondo bastante mãe no direct. Eu tento responder o máximo que eu posso lá também. Ai, obrigada, Cris. Tento responder o máximo que eu posso no direct. Elas sabem que eu respondo geralmente em áudio, principalmente porque eu tô na correria, né, gente? Então eu respondo em... Eu também tava com saudade, Thaís. Eu respondo em áudio pra vocês, primeiro, saberem que sou eu mesmo que respondo. E segundo, porque como eu tô sempre na correria, às vezes eu tento correr e responder alguma coisa andando de um lado pro outro. Na hora que eu tô indo pra algum lugar, eu tento já responder. Ai, Lise, boa noite. Essa live eu resolvi fazer ontem de manhã, né? Porque acho que a minha vida é mais ou menos assim. Eu cismo de fazer as coisas e resolvo fazer e pronto. Porque vocês me mandam tanto direct falando, ai, doutora, volta a live, volta a live. Falei, vou fazer então. O que que acontece? Toda terça-feira agora eu vou abrir a caixinha de perguntas pra vocês e vou tentar fazer a live toda quinta-feira. Então, assim, essa semana eu abri ontem, porque eu resolvi fazer ontem, mas semana que vem eu vou abrir a caixinha na segunda e vou fazer a live na terça. Porque eu vou para um curso em BH, então não vou conseguir... Boa noite, Jéssica. Não vou conseguir fazer na quinta. Mas na outra semana, meu objetivo é fazer toda terça e toda quinta. Terça eu abro a caixinha, quinta a gente discute as perguntas. Ai, Nara, bonitinha, obrigada. Ai, gente, olha... Muita gente linda chegando de volta. Eu tava com muita saudade. Então vamos começar aqui. Já tem 4 minutinhos. E vamos começar... Deixa eu guardar essas folhas aqui das 1000 perguntas. E pegar as folhas das 10 perguntas. Gente, vamos organizar aqui. Boa noite, Priscila. Obrigada. Muito obrigada, gente. Vou começar aqui, ó. A primeira pergunta que eu vou responder é... Gente, eu vou ter que pegar o óculos. A pessoa é cega. O que fazer para aliviar os primeiros dentinhos? Essa pergunta eu acho que eu recebi nem sei quantas vezes já no direct e não sei nem quantas vezes na caixinha, tá? Mas vamos organizar aqui, ó. Ai, boa, Carline, dói mesmo. Depois eu vou tentar falar um pouquinho da penta pra vocês. O que fazer para aliviar os primeiros dentinhos? Gente, as pessoas perguntam, ai, doutora, o dente da febre, o dente da diarreia? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o dente não dá febre. Febre de verdade, de 38,5, 39, o dente não dá. E o dente não dá aquela diarreia também que deixa o bebê assado, que desidrata o bebê. Não tem. O que pode acontecer durante o processo de erupção dentária, né, durante o nascimento dos primeiros dentinhos, é um processo inflamatório no lugarzinho ali na gengiva. E esse processo inflamatório pode causar um aumento da temperatura corporal, que vai aí por volta do 37,7, não passa muito de 37,8. Então não tem uma febre real no dente. Ela tem um estadozinho um pouquinho mais quentinho do corpo,
por um processo inflamatório de eclosão dos dentes. Mas não tem febre, 38,5, 39, isso não é dente. E sobre diarreia, também não tem. Pode ter uma alteraçãozinha do trânsito intestinal, pode ter uma alteração na consistência das fezes, mas uma mudança no padrão, né? Mas não tem diarreia. Diarreia que desidrata o bebê, que deixa o bebê choroso, que estufa a barriga, que assa o bumbum. Essa diarreia não tem no... Ô, gente, peraí, não sei quando eu vou a Fortaleza. Essa diarreia não tem no nascimento dos dentes, combinado? Então, entendido isso, que o dente é um processo de evolução natural, né? O que a gente tem que pensar? Como que a gente vai fazer para aliviar isso? Então, não precisa ficar medicando seu bebê com 1000 medicações que o farmacêutico passa e nem com os anti-inflamatórios, antitérmicos. A gente pode fazer o quê? Massagem com o próprio dedinho ou com umas dedeiras de silicone, que a gente pode massagear o local da gengiva onde está nascendo o dentinho. De preferência, a gente faz essas dedeiras geladinhas, coloca ela na geladeira um pouquinho, no congelador, né? Pode colocar em volta de pedrinhas de gelo e a gente faz a massagem na gengiva. Outra coisa muito bacana que a gente pode fazer para as mamães que ainda dão peito pro bebê é fazer os cubinhos de picolézinho de leite materno, né? Um sorvetinho de leite materno. Você pega o leite materno, faz a ordenha certinha, tudo esterilizado, bonitinho, e coloca o leite materno em copinhos para fazer o picolé de leite materno. E dá para o bebê chupar. Esse picolé o bebê pode chupar tranquilamente e à vontade, também na livre demanda, e ajuda muito, muito, muito no desconforto do nascimento dos primeiros dentinhos, tá? Então não se preocupem de dar remédio, dar anti-inflamatório, de outros remédios que o farmacêutico vende, que eu nem cito aqui porque não são recomendados. Então a gente pode fazer isso. Segunda coisa que a gente pode fazer também é o mordedor. Tem vários mordedores que tem um gelzinho por dentro que a gente pode colocar ele no congelador da geladeira e deixar o bebê brincando. Aquele mordedor tem duas ações. Uma é massagear como se fosse o seu dedinho com aquela dedeira de silicone. O mordedor massageia o dente e ele alivia o desconforto que dá ali também no local, aquela reação inflamatória, porque ele tá gelado com aquele gelinho. Entendido? E me perguntam muito, 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 muito do tal colar de ambar. Gente, vou fazer o seguinte, conforme vocês forem entendendo, vocês colocam assim, #entendi. Quem tiver entendendo, tá travando para todo mundo ou travou só pra Paula? Bom, conforme vocês forem entendendo, coloca o #entendi ou dá um coraçãozinho aí também. Se vocês colocarem o coraçãozinho, a gente consegue se organizar também e saber que vocês estão entendendo e acompanhando a gente. Alguém só me fala se tá travando. Tá travando, gente? Ah, linda, entendi. Ótimo, obrigada, meninas. Show. Paula, arruma a conexão aí então, hein? Beleza. #entendi pra gente poder entender na parte do dente. Vamos falar então do colar de ambar para alívio dos dentes, alívio do nascimento dos dentinhos. Quantas de vocês aí já ouviram falar do colar de ambar? Quantas já me mandaram mensagem no direct perguntando do colar de ambar? Então, gente, o que a gente fala? O colar de ambar, ele não é recomendado por nenhuma das sociedades, nem a brasileira e nem a sociedade americana. A sociedade americana, que regula o uso de medicações e adereços sobre medicações lá nos Estados Unidos, ela não indica, não recomenda o colar de ambar. Por quê? Porque eles são umas pedrinhas, umas bolinhas que podem acontecer duas coisas, por descuido, sem querer. Pode acontecer que o colar pode desprender alguma pedrinha e o bebê engolir e asfixiar o bebê, ou o colar pode enrolar em alguma coisa e sufocar o bebê através de estrangulamento mesmo. É chato, é triste de falar, fala, nossa, que exagero, mas é complicado mesmo. Jéssica, o colar de ambar é um colarzinho cheio de pedrinhas e ele tem um ácidozinho nas pedras. E ele, dizem que em contato com a temperatura do corpo, ele modifica a temperatura e ele acaba eliminando essa substância no organismo que tem o poder anti-inflamatório. É basicamente isso, mas não é recomendado, então eu não recomendo, então não é pra gente ficar fazendo. Todo mundo entendeu aí do colar de ambar? Quem entendeu, coloca #entendi. Não vamos usar colar de ambar para não correr o risco de sufocar a criança, de estrangular a criança igual um cordão. E não vamos correr o risco da criança inalar, introduzir uma sem querer. Não, óbvio, a criança não colocando, mas introduzir sem querer na narina ou na boquinha. Combinado? Ei, Raquel, ainda bem que você não comprou. Ia gastar um dinheirão sem precisar. Isso, nada, nem chupeta de pedrinha, nada. São os mordedores, as dedeiras de silicone e os picolés de leite materno. E a massagenzinha. É isso que a gente pode fazer para os dentinhos. Combinado? Todo mundo entendeu do dente? Tá, lindas? Então, #entendi. Tô com vocês, então. Vamos lá. Segunda pergunta, gente. A segunda pergunta é uma pergunta que eu recebi também várias vezes
Já até coloquei hoje um vídeo aí no Instagram, acabei de colocar um videozinho pra vocês, que é sobre a volta ao trabalho. A volta ao trabalho é sempre muito complicado, né? Eu também tive um problema muito grande para voltar ao trabalho com meu segundo filho, mas foi mais pela parte do apego, do desespero de deixar a criança, né? O meu primeiro, eu consegui ficar com ele até 1 ano e 7 meses, sem precisar colocar na creche, só coloquei na creche o segundo. Quando o segundo nasceu, na verdade, que eles nasceram muito pertinhos, então eu tive que colocar porque aí eu tinha que trabalhar mesmo, não tinha mais jeito de fugir, né? Mas para as mães que falam, doutor, eu vou voltar ao trabalho. A pergunta foram 2 perguntas importantes. Uma foi, como continuar a amamentação? A outra foi, se eu preciso continuar a amamentação até os 6 meses, se existe um jeito, e se eu posso dar leite de caixinha? Foram as perguntas mais importantes sobre a volta do trabalho. Em relação à volta do trabalho, gente, quem está em aleitamento materno exclusivo, e algumas empresas, não são empresas que a gente chama de empresas parceiras, né? Então não dão a licença maternidade até 6 meses, que é onde a gente tem obrigatoriamente o aleitamento materno exclusivo ou a fórmula exclusiva. A gente tem só 4 meses de licença maternidade, o que a gente briga muito, nós pediatras, pela sociedade, brigamos muito, muito, muito para que aumente a licença maternidade para 6 meses ao invés de 4 meses. Então, estamos nessa luta aí e vocês podem também entrar naquelas coisas do Senado para votar também, para ajudar, fazer abaixo-assinado para aumentar o tempo de licença maternidade para 6 meses. Então, o que acontece? As mães que vão voltar com 4 meses, o que a gente indica é que elas façam a ordenha do leite materno. Né? A ordenha, igual eu falei no vídeo, a ordenha ou vai ser feita de forma manual ou vai ser feita com a bombinha. E também tem a bombinha elétrica e a bombinha manual. Nessas 2 formas, ou ordenha com a bombinha ou ordenha manual, você tem que armazenar o leite materno direitinho no recipiente esterilizado, igual eu expliquei no vídeo para vocês, e guardar ele na geladeira para poder oferecer ao bebê, ou congelado ou na geladeira por menos tempo. E a gente tem que descongelar ou aquecer esse leite em banho-maria, né? Então tem como fazer sim. Uma mãezinha perguntou, aqui até foi nas mensagens, depois que eu postei o vídeo, se ela podia levar o leite pro trabalho, como ela conservaria essa situação. Meninas, ela pode levar sim, tem que ser em caixinhas de isopor, com gelos, de preferência aqueles gelos que carregam insulina, que são os gelox, aqueles durinhos que não derretem, né, que não promovem água ali no meio, bem geladinho. E desde que não fique muito tempo, porque senão, mesmo com o Gelox, vai mudar a temperatura daquela caixinha de armazenamento do leite. Então é importante que ele mantenha sempre aquela temperatura ideal da geladeira até o trabalho. E lá você coloca na geladeira de novo e depois você pode levar para a creche no mesmo processo. Então, retirou o leite materno, você pode armazenar, igualzinho eu expliquei ele no vídeo para vocês, tá? No vídeo do feed, é só vocês clicarem lá. Mas, de qualquer forma, em recipientes de vidro com tampa de plástico, esterilizados. A gente pode guardar eles ou no congelador da geladeira ou nas prateleiras da geladeira. Então, na prateleira da geladeira tem que ser a prateleira mais alta, que é onde fica aquele extra frio, onde você guarda ali aquelas coisas de geladeira que mais estragam, mais perecíveis. Quando você guarda o presunto, você tira o presunto, você limpa a geladeira e você pode guardar o leite ali. Nesse período, ele pode ficar ali até por 12 horas. Então, dá pra você ir trabalhar. E se o bebê for ficar em casa, vai ser amamentado com aquele leitinho ali. E se o bebê for pra creche, você manda pra creche bem conservadinho e com todas as recomendações. As creches geralmente têm essas recomendações já escritas, mas vocês façam tudo direitinho, tá? Vamos lá. Sobre a ordenha e como fazer para não deixar o bebê perder a vontade de mamar no peito, porque tá nessa transição ainda de 4 a 6 meses. Gente, o ideal pro bebê não perder essa vontade de mamar no peito, né? A gente tentar evitar as mamadeiras. Então, a gente vai tentando os copinhos. Ou faz o copinho com a gaze, ou faz no copinho de transição. O copinho tem que ter a válvula para ele dar uma sugadinha. Mas o ideal são os copinhos mesmo, que você vai dando com a gazezinha para ele sugando tranquilo, sem perder o movimento habitual de sucção do peito. A mamadeira e a chupeta, o mecanismo de sucção daquele bico, ele é diferente do mecanismo do peito. Então, pode ser que prejudique um pouquinho o bebê. Se você trocar pra mamadeira ou se você trocar pra chupeta, alguma coisa assim, então você pode prejudicar a sucção e ele pode recusar um pouco mais o peito. Então, o ideal é dar no copinho quando a mãe não estiver perto e quando estiver perto, a gente faz o peito mesmo. Quem entendeu, faz o hashtag entendi, pra eu poder saber que vocês estão pegando tudo. Ah, e o leite de caixinha. Leite de caixinha mesmo, leite de vaca, não pode, gente. Leite de caixinha é aquele leite, ou leite de saquinho, não são recomendados. O leite artificial, as fórmulas infantis, embora também sejam a base da proteína do leite de vaca, também sejam leite de vaca, são completamente diferentes dos leites de caixinha. O leite de caixinha, a gente pode aceitar ele aí depois de 1 ano, tá? A gente não recomenda de jeito nenhum leite de vaca in natura antes de 1 ano. Todo mundo entendeu? Ai, que lindo. Ai, Vivi, que bom que deu certo.
Vivi deve estar ligada lá no feed e também nos destaques, que já lá tem como é que faz o leite do copinho. Pra quem tem dúvida, gente, de como dar o leite no copinho com a gaze, eu fiz um videozinho bem explicativo mostrando efetivamente o copinho e a gaze, como vocês vão fazer. Ele tá no destaque. Tá com o nome de leite no copinho, se eu não me engano. Depois vocês saírem, vocês vão lá e olhem. Ai, Caroline, é tudo questão de conversar, né, gente? Se a gente conversar com a creche, explicar, o que eu sempre falo pra todas as mães é o seguinte: o mais importante pra gente fazer as coisas certas é saber que a gente precisa fazer as coisas certas. Eu tenho a minha rede de apoio, é a minha mãe, é a melhor pessoa do planeta. É a pessoa que quer fazer tudo o máximo que ela pode pra todo mundo. Só que, como ela não tem tanto conhecimento, ela às vezes faz as coisas do jeito dela. E se você só falar, ela pode ficar meio chateada, achando que você está reclamando. Mas se você explicar, ela entende e faz. Então, eu acho que todo mundo é mais ou menos assim. Se a gente conseguir... A Paty tá com medo de não ter leite suficiente para armazenar. Paty, se você tem leite suficiente para dar no peito, você vai ter para armazenar também. Fica tranquila que vai dar tudo certo. E bebe muita água. Importante beber muita, muita água. Gente, entendido então a volta ao trabalho e o leite, né? Vamos organizar... Ó, após um ano pode oferecer leite de caixinha sim, tá? Após um ano pode, mas com as recomendações do pediatra. Se o seu bebê não tem nenhum problema de alergia à proteína do leite de vaca, tudo direitinho, acompanhado, supervisionado pelo pediatra, tá, gente? Não vamos fazer as coisas da nossa cabeça, porque se a gente sabe que o conhecimento é melhor pros bebês, vamos fazer baseado no conhecimento, que eu acho que é a melhor opção. Vou beber uma aguinha? Deixa eu ver. Sobre o leite na colher dosadora. Karine, até pode, tá? Não tem problema não. Só cuidadinho, que se a sua não tem o mecanismo para ele descer devagar, descer muito rápido, pode engasgar. Então, só cuidado com as colheres dosadoras para não engasgar, tá bom? Se pode dar a fórmula também. Eu não sei em qual situação você tá perguntando, Yelo. Mas é o seguinte, a fórmula, você pode dar a fórmula a qualquer momento, desde que tenha indicação estrita para dar fórmula, né, gente? A nossa recomendação sempre é mamãe que consegue amamentar, mamãe que não tem problemas na amamentação, que tá tudo certo, a gente vai fazer o leite materno. Vamos nos esforçar porque é melhor para eles mesmo. Agora, quem não pode, pode fazer a fórmula orientado pelo pediatra. Nunca esquecer do orientado pelo pediatra. Gente, vocês me perguntaram muito, muito, muito sobre o repelente. Acho que eu postei essa semana alguma coisa do repelente. Eu não lembro mais se foi em vídeo, se foi em texto. E vocês mandaram 1000 perguntas no direct sobre os repelentes de tomada. O que eu acho? Eu acho que vocês entenderam já direitinho que a gente não usa repelente em bebês menores de 6 meses, certo? Ninguém aí tá passando repelente em bebê menor de 6 meses não, né? Quem não tá passando, coloca entendi, pra eu saber que vocês estão entendendo. Então vamos lá. O repelente... o tópico, né? A gente usa em bebês acima de 2 anos. Os bebezinhos menores de 2 anos, acima de 6 meses, né? De 6 meses a 2 anos, a gente usa os repelentes em loção. Tem da Johnson, tem vários. Depois eu vou tentar colocar aqui no vídeo pra vocês, na descrição do vídeo, quais são os repelentes que eu recomendo pra bebês de 6 meses até 2 anos e depois de 2 anos, tá? Eu acho que pode facilitar um pouquinho pra vocês. Ai, que lindas, todo mundo entendendo. Então é o seguinte, não usando nenhum repelente menor de 6 meses, como que a gente faz para evitar que o mosquito morra do bebê menor de 6 meses? É por isso que o nosso bercinho vem com mosquiteiro. Então, a recomendação é manguinhas compridas com punho fechado, tá, gente? Que são aqueles bodezinhos que o punhozinho é mais apertadinho, né? Não apertado, só justinho, para o mosquito não entrar ali por baixo. Então, manguinhas com punho mais fechadinho, manguinhas compridas, calcinhas compridas e meias. Só que, obviamente, estamos entrando no verão e é muito quente, nem todo mundo tem ar-condicionado em casa, então fica muito complicado aquecer o bebê todo. Então, se você não consegue aquecer porque não dá para regular a temperatura do ambiente, o ideal é que você coloque um mosquiteiro. Se você também não consegue colocar um mosquiteiro porque o bebê não tá dormindo lá no berço, vamos colocar nas telas, nas janelas. Elas têm que ser com uns furinhos muito, muito, muito pequenininhos para não dar para o mosquito entrar mesmo. Então, tem telas específicas anti-mosquito. Aí você tem que colocar a tela. E outra recomendação é fechar as janelas quando começa a entardecer, né? Então, quando dá ali 4h30, 5 horas da tarde, quando você sabe que os mosquitos vão começar a entrar, você para ver se eles não entram. Essas são as medidas gerais que a gente pode fazer pro bebezinho não ser mordido pelo pernilongo. Agora, a pergunta foi, pode colocar repelente de tomada? Gente, os repelentes de tomada, eles também não são recomendados para deixar ligado a noite inteira perto do bebê menor de 6 meses, tá? Porque
porque ele pode inalar sim aquele produto, porque eles eliminam produtos. Os ultrassônicos não têm, os ultrassônicos infravermelhos, eles não têm nenhuma comprovação ainda científica pelas sociedades de pediatria. Pelos fabricantes tem, mas pelas sociedades não são reconhecidos. Então, sobre os repelentes que você coloca na tomada, aqueles que eliminam o líquidozinho ou aquelas que queimam pastilha, abaixo de 6 meses, você até pode colocar no quarto onde o bebê vai dormir. Porém, colocou na tomada, depois vocês vão deixar 1 hora desligado quando o bebê for pro quarto. Ou seja, desligar 1 hora antes de colocar o bebê para dormir naquele ambiente. Ligou, deixou no ambiente ali. Foi colocar lá às 5 horas da tarde, o bebê vai dormir às 8. Vocês deixam ligado ele até às 7. Quando for 7 horas da noite, desliga ele da tomada. E aí vocês podem colocar o bebê para dormir às 8 lá no quarto. O ideal para colocar esses repelentes é sempre próximos às janelas ou às portas. Ou seja, evitar deixar muito perto do cantinho do bebê. E nunca, gente, menos de 1 metro de distância do berço para onde estava o repelente, tá? Então, espero que pelo menos a tomada fique um pouquinho mais afastada do berço, combinado? Se não tiver tomada afastada, a gente puxa uma extensão e põe mais ali pro cantinho, mas tem que desligar 1 hora antes do bebê ir pro quarto. Combinado? Isso, Sarinha, você pode usar em outro cômodo também, ótimo. Mas no ambiente onde o bebê tá, tem que desligar 1 hora antes, não pode dormir a noite inteira não. Combinado? Meninas, então, do repelente a gente já falou. Agora vamos para a perguntinha, acho que número 4, é isso? Não, 3. A pergunta 3. Quem entendeu aí do repelente da tomada, manda o hashtag entendi pra eu saber que vocês entenderam. Ai, que bonitinho. Pronto. Show. Então, não vamos passar repelente, não vamos ligar repelente com o neném no quarto. E, pelo amor de Deus, gente, lembrei que agora, que eu nem tinha pensado nisso durante a lida das perguntas, lembra daquelas serpentinas que queimavam? Gente, pelo amor de Deus, uma vez eu peguei um bebê num pronto-socorro intoxicado com aquilo. Então, pelo amor de Deus, serpentina nem pensar. O bebê fez um quadro respiratório horroroso por causa daquela serpentina. Era uma espiral, né, verde que tinha antigamente, ainda vende hoje em dia. Então, pelo amor de Deus, serpentina, aquele espiral, nunca, jamais, tá, gente? Em nenhuma idade. Ai, teve uma mãe que eu não consigo lembrar o nome agora, me perdoa do fundo do meu coração, mas ela me fez uma pergunta muito interessante. Foi uma perguntinha só pra ela, só dela, na verdade, nenhuma outra mãe fez, mas sabendo a frequência disso, eu acredito que outras mães também tenham a mesma dúvida, que é sobre a hiperlactação. O que acontece, gente? É aquela mãe que produz muito leite, que produz mais leite do que o bebê precisa. Ou seja, é uma alteração, existe ainda, gente. Ou seja, é uma alteração nos níveis dos hormônios que regulam a produção e a liberação do leite, né? Então é o seguinte, a mãe que me perguntou se estiver ouvindo aí, gente, manda um alô e fala, fui eu. Pra eu poder tentar lembrar o nome que eu não tô lembrando. E eu prometi pra ela que eu ia responder. Então, o que acontece? É um aumento na prolactina e na ocitocina fora do padrão normal das outras mães. Então, essa mãe acaba produzindo muito leite. E esse leite, ele estufa as mamas, ele deixa a mama engurgitada demais, ele dá fisgadas na mama da mãe. Então, tem dor, a mama fica dura e o bebê, às vezes, não consegue nem pegar direito, nem fazer a pega direito de tão engurgitada que tá a mama, de tão cheia que tá a mama. Então, gente, o mais importante é a gente entender que existem sim mães que produzem leite demais, são aqueles leites que vazam entre as mamadas, são aquelas mamas que o bebê acabou de mamar e de repente a mama enche demais e fica muito cheia de novo em pouquíssimo tempo. Então, assim, é muito importante a gente saber que isso pode sim fazer o bebê perder peso, não, deixar de ganhar peso da forma adequada. Porque o que acontece nesse processo de hiperlactação, quando a mãe produz leite demais? O que acontece é que o leite anterior, né, o leite da frente da glândula, ele é o leite mais ralinho, é o leite com menos gordura, é o leite mais rico em lactose, né? Então, o que acontece? O bebê, na hora que ele começa a sugar esse leite, ele pode simplesmente começar a engasgar durante a mamada, ele pode vazar muito leite na boquinha, ele pode chorar, ele pode se esticar para trás, ele pode reclamar durante as mamadas, ele pode recusar o seio materno. E aí a mãe entende às vezes isso como leite fraco, porque o bebê mama aquele leite anterior, o volume é muito grande, então ele enche muito rápido o estômago do bebê, porém não é um leite com alto valor calórico, não tem muita gordura naquele leite anterior. Então o que acontece? O bebê sente fome mais rápido, e aí a mãe acha que o leite é fraco, e na verdade o leite da mãe não é um leite fraco. Ela só tem uma hiperprodução e o bebê se sacia antes de chegar à parte do leite
mais gordinho, leite mais forte, que tá na parte posterior da glândula. Entendido? Então, os bebês que têm as mães com hiperlactação, hiperprodutoras de leite, esses bebês, eles podem não ganhar peso adequadamente por esse motivo. E aí, eles podem, além disso, fazer um estufamento da barriguinha, um cocô mais mole, como se fosse uma diarreia em jato, pode assar um pouquinho o bumbum. Ele faz uns sintomas como se fosse uma intolerância à lactose, mas na verdade não é. É só porque o leite anterior da mãe tem mais lactose. Então o bebê acaba tendo algum desconforto, estufa, barriga. E aí, vou falar, Jéssica, e aí como que a gente ajuda as mães que têm essa hiperprodução de leite, que vaza muito leite, tudo isso? Como que a gente faz para diminuir isso e facilitar a vida do bebê também, da mãe do bebê? A gente tenta reduzir essa produção. Como que a gente faz isso um pouquinho? A gente tenta diminuir o intervalo entre as mamadas, o bebê vai mamar de uma forma um pouquinho mais frequente e a gente vai ordenhar o seio materno antes de começar a mamada do bebê, para poder facilitar a pega e para poder diminuir a dor da mãe também. O ideal é que não tire todo aquele leite de uma vez, porque quanto mais a gente tira, mais a gente produz. Então a gente sabe que o estímulo para a produção de leite é o esvaziamento da glândula. Então não é para esvaziar a glândula inteira. Você retira um pouquinho do leite para ter o peito ficar um pouco mais macio, para o bebê fazer a pega melhor e conseguir sugar e chegar na parte do leite posterior também, tá? Então a gente pode tirar aquela parte daquele leite que é um pouquinho mais ralinho, que tem um pouquinho menos de gordura, e dar a parte mais posterior da glândula. E nunca trocar de um peito pro outro, né? Porque a gente pensa que, eu produzo muito leite, eu preciso esvaziar um pouco as duas mamas, vou tentar dar um pouquinho de leite no peito direito, um pouquinho de leite no peito esquerdo, quando na verdade é o contrário. Na verdade, a gente precisa deixar mamar um peito todo para depois mamar o outro, para o bebê poder começar a chegar no leite que realmente tem mais nutrientes. Combinado? Que mais, gente? Acho que é isso. De hiperlactação também é isso. Espero ter respondido a dúvida da mãezinha que me perguntou. Acho que ela me perguntou em todos os aplicativos, em todos os lugares. Ela me perguntou sobre a hiperlactação. E eu prometi pra ela que ia falar um pouquinho hoje. Vamos ver. Tá. Pergunta que vocês fazem sempre, sempre. Eu acho que eu já respondi umas 1000 vezes essa pergunta, mas vou responder mais 2000 vezes conforme vocês perguntarem e conforme vocês precisarem da resposta, precisarem saber também. Gente, com quantos dias o bebê pode ficar sem evacuar? O que eu já expliquei pra vocês várias vezes sobre o intestino do bebê? O intestino do bebê, até os 6 meses de vida, não é um intestino maduro. Então, o que acontece? O intestino faz movimento para cá, faz movimento para lá, e ele não consegue manter uma sequência exata para sair do estômago, cair no intestino e até o final e chegar lá no ânus do bebê evacuar. Então, o que acontece? Com esse movimento irregular, o bebê tende a fazer uma constipação que a gente chama de fisiológica, ou seja, ele fica mais tempo sem evacuar porque está imaturo esse intestino. Então, os movimentos são irregulares. Os bebês que mamam exclusivamente seio materno, eles podem ficar até 10 dias sem evacuar. O que a gente pede com muita atenção, que não pode deixar de jeito nenhum da gente prestar atenção nisso, é nos outros sinais. Um bebê que só tá evacuando, né, depois de 10 dias, mas é um bebê gordinho, saudável, feliz, brincalhão, um bebê que tem um estado geral bom, que não tem febre, que não tem uma irritabilidade excessiva, que não tem uma distensão abdominal excessiva, a gente consegue... Peraí, gente. A gente consegue se organizar e deixar o bebê ficar até 10 dias sem evacuar. Fazendo as manobras, fazendo massagem com a perninha, fazendo a bicicletinha, estimulando com o cotonete o ânus. Como que a gente faz com o cotonete? É uma canetinha, tá, gente? O ânus do bebê tá aqui. A gente pega o cotonete e só toca a ponta do ânus. A gente não introduz o cotonete. A gente só toca a ponta do ânus pra estimular. Porque quando a gente toca a ponta do ânus, o cérebro entende, porque ele é estimulado, ele entende e fala, opa, ali que é o local de saída. Então a gente consegue fazer ele organizar o movimento e às vezes a criança evacua logo depois de meia horinha já consegue evacuar, tá? Então, meninas, sobre constipação, para quem mama só peito, até 10 dias é normal. As meninas me perguntaram aqui sobre os bebês que mamam fórmula. Quanto tempo pode ficar sem evacuar? Gente, de um modo geral, os bebês que mamam fórmula, eles tendem a evacuar com mais frequência. Mas o mecanismo de maturação no intestino é o mesmo. Então, eles podem também, assim como os bebês de peito, ficarem um pouquinho mais tempo sem evacuar, até os 10 dias também. Nas mesmas condições. Eles têm que estar bem, estado geral bom, sem nenhum outro sintoma. Estando assim, não tem problema nenhum, pode ficar sem evacuar um pouquinho. Só que, se tiver qualquer outro sintoma, tem que procurar o seu pediatra. Não adianta ficar esperando, mesmo que ele tenha tido só uns 3 dias sem evacuar, mas tá esquisito, tem uma distensão estranha, tá chorando, tá fazendo febre, não tá mamando, tá vomitando,
tem que procurar a orientação do pediatra. Combinado? Quem entendeu a parte da constipação, manda o hashtag entendi. E eu também não perguntei o hashtag entendi para hiperlactação. Então mandem aqui o hashtag entendi. E quem não tem alguma dúvida na hiperlactação, fala aqui também. Vamos lá. Às vezes fica mesmo, Fernando, sem evacuar uns 4 dias. Não tem problema nenhum, não. Desde que não tenha nenhum desses sintomas que eu falei com vocês. Ai, que bonitinhos. Todo mundo entendendo? Todo mundo entendendo? Carol, vou fazer outro dia respondendo a pergunta das águas, tá? Que eu recebo muito também. Pode deixar, prometo. Mas bebês de fórmula mamam água também, tá? Bebem água, né? Pronto, suas lindas. Todo mundo entendeu? Vou passar para a próxima perguntinha. Ai, gente, essa eu já respondi, acho que alguma vez. Também não tô lembrando direito aqui, mas eu já respondi. As mamães querem se cuidar. As mamães querem ficar lindas, querem pintar o cabelo, querem fazer escova, querem fazer tudo. Porque a gente passou um tempo meio largada, meio vida louca, né? Tem uma mãe que eu sei que nunca tá largada. Nunca, gente. É a doutora Giovana. Jesus amado, sempre linda, impecável. Eu olho o Instagram dela e falo, meu Deus, mais linda que no mundo, assim, sabe? Muito lindona. Peraí, gente. Então, as mamães querem se cuidar, as mamães querem pintar o cabelo, querem descolorir os pelinhos, fazer as unhas, querem tudo. E o que a gente precisa entender? As mães podem pintar o cabelo, sim, não tem problema nenhum. Agora, o que tem que ter atenção, se você for pintar no salão ou se você for comprar a tinta na farmácia, tem que ler que não... Ai, gente, aconteceu alguma coisa aqui em casa, peraí. Rafa... Gente, aconteceu alguma coisa, vou ter que parar o vídeo. Só um minutinho. Pera aí. Ih, fez xixi na calça. Não tá acostumado a fazer xixi na calça. Ossos do ofício, né? Também sou mamãe. Marido já resolveu. Gente, o seguinte. Voltando a falar das mamães que querem se cuidar, que querem se organizar, querem se arrumar. Pode sim pintar o cabelo, não tem problema nenhum. Agora, quando for ao salão e quando for lá na farmácia comprar as tintas, a gente tem que ter muito cuidado para não serem tintas com chumbo, combinado? A tinta tem que estar escritinha lá, não pode ter chumbo, não contém chumbo ou não contém resquícios de chumbo, nada disso. E no salão, como muitas vezes eles preparam a tinta em outro ambiente que a gente não vê, tem que perguntar e avisar. Olha, eu estou amamentando, a tinta não pode ter chumbo. Você pode confirmar para mim que a tinta que você está usando não tem chumbo? Tem que confirmar direitinho, tá bom? Outra coisa, sobre descolorir os pelinhos. Os descolorantes de pelo, né, aqueles em pó e os com amônia, também podem ser usados sem problema nenhum. O importante é que os descolorantes de pó, eles são um pouquinho melhores do que os de amônia, eles causam menos reações alérgicas tópicas no local. Então, você pode ter contato com seu bebê também, então tomar cuidado para tirar bem esse produto do corpo, não deixar de jeito nenhum, nem o resquíciozinho e nem ter contato do bebê, por causa do processo alérgico que ele pode causar na pele sua e do bebê. Fora a queimadura que pode causar na pele do bebê também. Combinado? E progressiva. A progressiva também tá liberada, mas progressiva com formol para quem amamenta, de jeito nenhum. É a mesma história da tinta com chumbo. De jeito nenhum. Pode fazer progressiva, tem vários tipos de progressiva hoje em dia. A gente sabe que tem umas que alisam muito, mas tem formol. E tem aquelas que dão um efeito muito bom também, já dá para dar uma melhorada no visual e não tem formol. Então a preferência dessas tintas dessas progressivas para as progressivas sem formol. E uma mãe perguntou, acho que umas 3 vezes ela me mandou pergunta sobre as tatuagens. Tatuagens e botox. Em relação às tatuagens, mesma coisa sobre as tintas. Tintas para tatuagem também sem chumbo. Porém, não tem problema fazer a tatuagem. Ela quer homenagear o bebê dela, então ela pode fazer a tatuagem sim, sem problema nenhum. E para quem vai fazer botox, também tá liberado o botox, tanto o botox estético quanto o botox funcional, que é para quem tem, às vezes, uma hiperprodução de suor e tem que fazer algum bloqueiozinho com botox. Tem muitas mães que precisam fazer também. O botox pode. A única coisa, gente, que tem que ter muita atenção mesmo, principalmente hoje em dia, que a cada esquina tem alguém fazendo uma tatuagem, fazendo um botox, tem que ter uma procedência muito boa. Essas agulhas, tanto da tatuagem, quanto as agulhas do botox. Então, faça com pessoas de confiança, pessoas de referência. Fora isso, tá tudo liberado. Progressiva, botox, tatuagem, pintar o cabelo, tudo certo. Outra pergunta, vamos lá. Entenderam na parte dos cuidados com a estética, cuidado com o cabelo? Entenderam, meninas? Manda o hashtag entendi aí. Gente, meu filho, tadinho. Escapou um xixi ali.
Pode, Camila, pode fazer a progressiva sem formal. Isso, Luana. Eu adoro, gente, quando vocês já vão vendo e vocês vão me ajudando a responder. Adoro, 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 adoro. Todo mundo vai mandando hashtag que entendeu. Meninas, eu vou tentar nessas lives não repetir nenhuma pergunta, tá? A micropigmentação segue a mesma linha da tatuagem, tá, Cris? Pode fazer desde que a tinta não tenha chumbo. Então, meninas, eu tô falando pra vocês, vou tentar não responder perguntas repetidas nessas lives pra todas as mães poderem ter oportunidade de serem respondidas também. Mas eu vou continuar tentando pegar as que tem mais perguntas repetidas nas caixinhas de perguntas. Então, mandem suas perguntas sempre lá, porque conforme as perguntas forem aparecendo mais vezes, eu vou respondendo mais, tá? Vamos lá, então, agora, quando começar a rotina do sono? Ai, recebi essa pergunta também várias vezes no direct. Já recebi várias vezes também ali no feed, quando eu comecei a postar as dicas do sono. Quem gostou das dicas do sono aí também? Quem começou a fazer? Depois me conta, gente. Se começou a fazer, se já tá vendo resultado. Geralmente uns 30 dias pra ver resultado, mas quem vai fazendo aí vai me contando depois. Então, quando que a gente pode começar a rotina do sono? A rotina dos sonos do bebê, gente, a gente pode começar ela desde o primeiro dia que o bebê foi para casa, né? Obviamente, nós não estamos querendo criar bebês independentes com um mês de vida. Nós não estamos querendo fazer o bebê dormir às 8 horas da noite e acordar às 6 da manhã com 1 mês, 2 meses de vida. O que nós queremos com a rotina do sono? Que o ambiente do sono seja propício para o bebê ter um relaxamento suficiente para ele começar a engrenar no sono e estabelecer horários para isso, né? A livre demanda do seio materno, ela vai ser feita até o 6º mês de vida. Porém, mamadas durante a madrugada, elas vão sendo cada vez menos necessárias conforme o bebê vai crescendo. Então, a rotina do sono, me perguntaram, quando pode começar? Você pode começar desde o primeiro dia e o ideal é que comece com aquela nossa primeira dica, né? A primeira dica é o quê? Começar a construir um ambiente favorável para o sono. Começar a construir uma situação que o bebê comece a fazer ligações que aquela hora é a hora de dormir. Então, eu sei que o sono gera milhões de confusões, milhões de perguntas, mas é importante um passo de cada vez, um dia de cada vez, pra gente se organizar. Então, a primeira coisa que a gente começa, o bebê foi pra casa, nós vamos começar a rotina do sono. Os banhos que a gente fala, que tem que ser dados pela manhã, por causa da temperatura, porque é mais quentinho, pro bebê não pegar frio, eles também podem ser dados mais à noite. Não tem problema dar o banho à noite. O que não pode é deixar o banho à noite, no frio, com a corrente de vento e tudo. Então, se você consegue adequar o seu ambiente para uma temperatura aconchegante, uma temperatura confortável dentro de casa, não tem problema fazer o banho à noite. O problema é você fazer um banho à noite com uma friaca, às vezes, do sul, sem um aquecedorzinho, sem nada. Aí não tem jeito mesmo, né? Então, a gente começa colocando o bebê sempre diminuindo a luz da casa, deixando o ambiente um pouquinho mais brando, diminuindo o som, diminuindo os barulhos. Quando o bebê vai dormir, aí sim a gente apaga todas as luzes. Você pode até deixar uma luzinha naquele comecinho, aquela luz, só a luzinha de segurança. Teve uma mãe que me mandou no direct uma foto linda. Ela tá fazendo a rotina do sono e me mandou uma foto. Ela tem um ursinho que tem só o coraçãozinho que acende. Então é uma luz que, nossa senhora, não tem... Não estimula nada, é uma luzinha só pra ver que existe alguma outra coisa ali, né? Então, assim, começar a rotina do sono tem que ter paciência, tem que ter muito amor, muita dedicação, mas pode ser começada desde o primeiro dia de vida do bebê, ou desde o primeiro dia do bebê em casa, controlando o ambiente, seguindo aquelas dicas que eu mandei pra vocês, vai ter uma melhora muito grande na rotina, combinado? Então, não tem data pra começar e nem data pra acabar. Acaba quando a gente consegue resolver o sono do bebê, porque um bebê que dorme bem tem uma mãe que dorme bem, e uma mãe que dorme bem consegue ter um humor muito melhor, a casa flui muito melhor. Porque a gente sabe que quem resolve casa, quem domina a casa, independente se a gente trabalha fora ou não, somos nós mesmos. Então a gente precisa ter esses cuidados mesmo aí pra gente poder descansar também. Vamos lá. Outra pergunta. Ah, quem entendeu essa parte aí? Vamos lá. Quem entendeu? Karina, é seguro deixar o bebê dormir no berço? Sim. Porém, a gente pede que até o 6º mês de vida, de preferência, o berço seja deixado dentro do quarto dos pais, né? É o quarto compartilhado sem cama compartilhada. Entendido aí? Entendeu, Karina? Todo mundo manda aí. Carol, depois a gente fala sobre o melanoma, prometo, tá bom? Ele tem caráter hereditário, sim, mas tem uns particulares pra gente conversar, eu te mando depois. Me lembra depois do direct pra ver se sobe sua mensagem. Todo mundo entendeu? Bonitinho. Não pode não, Nara.
Mas eu vou responder só as perguntinhas de hoje mesmo. Todo mundo entendeu? Oi, Monique. Não tinha te visto aí? Vamos lá. Não, dormir com o abajur ligado não é o ideal, tá? Eu não lembro. Quem foi que perguntou, gente? Cadê? Passou rápido. Camila. Não é ideal dormir com o abajur ligado, não, porque é muita luz, estimula e diminui a produção dos hormôniozinhos do sono, tá bom? Da melatonina, principalmente, com o estímulo da luz. Todo mundo entendeu? Ai, meu Deus. Vamos à 8ª pergunta. Gente, tá chegando o verão e eu só recebo pergunta de praia, de protetor solar e se pode dar piscina. Eu só quero falar uma coisa pra vocês. Quero ter a vida de vocês, todo mundo indo pra praia. Jesus, que maravilha. Eu não sei se todo mundo mora na praia, se todo mundo tá indo passear no verão, mas olha, que delícia. Parabéns pra vocês que estão seguindo a vida muito bem aí, viu? Delícia. Então vamos lá. Jeito tipo óculos. Levar o bebê à praia com 3 meses, pode? Mamãe perguntou aqui. O que acontece, gente? Idealmente, tá? Idealmente, no melhor dos mundos, no mundo ideal, certinho, a gente só vai levar o bebê à praia depois de 1 ano, né? Pelo menos 6 meses pra ele ir naqueles ambientes e tudo da praia, mas entrar na água do mar depois de 1 ano, tá? Então assim, não, doutora, eu vou levar ele no carrinho, dar uma passeada na beira da praia. Pode? Claro que pode. Isso não é ir à praia. Ir à praia mesmo, pôr biquíni, pôr sunguinha neles e levar pra areia, pé no chão, né? Não dá ainda. Menores de 6 meses ainda nem pensar. A partir do 6º mês de vida, a gente libera algumas idazinhas rápidas ali, tranquilo, por vários motivos. O principal motivo, gente, além das contaminações, o bebê fica exposto ao sol, à temperatura alta da praia, e ele não pode usar nem protetor solar e nem você consegue controlar também a hidratação. Os bebês desidratam muito rápido. Então, o ideal é que você leve bebês à praia depois de 6 meses e que só entre na água do mar depois de 1 ano. O da água do mar é por causa da contaminação mesmo, é muito sujo. Por mais que seja limpa a praia, por mais que você possa usar a praia, não é ideal levar com menos de 1 ano, tá? Em relação aos bebezinhos menores de 6 meses, eu não recomendo que vá à mesma praia. Às vezes, você mora no Nordeste e você tem aquelas barracas incríveis, maravilhosas, que parecem mais um resort do que uma praia, né? Quem vai ao Rio de Janeiro à praia, quem vai no Nordeste à praia, sabe a diferença que as praias têm, que as barracas têm, que o suporte tem, né? Então, aquelas barracas lá, por exemplo, do Nordeste, que são barracas enormes, parecem uns resorts, que tem uns ambientes cobertos, né, com telhado, tudo certinho, você pode levar seu bebê ali sem problema nenhum. E você pode sim, com aquelas piscininhas infláveis, com todo cuidado do universo para eles não afogarem, você pode levar as piscininhas infláveis e encher com água potável. Não precisa ser água mineral, tá, gente? Mas tem que ser água potável. E aí você pode deixar o bebê ali até um pouquinho menor, 6 meses mesmo. Eu sempre oriento de 3 meses pra frente. Menor do que 3 meses aí não dá mesmo, né, gente? Porque menor do que 3 meses ainda nem terminou de tomar as vacinas, as primeiras doses, então não vale a pena mesmo não. Então vamos lá. Bebezinhos, a partir de 3 meses, com uma estrutura fenomenal das praias, no melhor do mundo das praias, pode ir, onde tem aquelas barracas cobertas, você colocar uma piscininha de plástico com água potável, segurando pro bebê não afogar, porque eles afogam em 1 palmo de água. Isso você pode. Protetor solar menor do que 6 meses não pode, de jeito nenhum. Então, para entrar na água do mar, bebezinhos acima de 1 ano. Menores de 1 ano não dá para entrar na água do mar também. Isso falando do mundo ideal, tá, gente? Lembrando que cada um faz aquilo que quer. Eu dou as orientações de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Em relação às piscinas públicas, as piscinas compartilhadas, a gente também não orienta de jeito nenhum bebezinhos menores de 6 meses. Idealmente, piscinas compartilhadas também acima de 1 ano. Exceto as piscinas que são específicas para natação de bebê, por exemplo. Né? Então, bebezinhos que a gente quer colocar na natação ali com 6 meses e tem uma academia de natação que é direcionada, que é qualificada para dar aulas para bebê, tecnicamente a gente entende que tá tudo controlado, o pH da água, o cloro, tá tudo certinho. As piscinas compartilhadas, públicas, por exemplo, de parques aquáticos, piscinas de condomínio de prédio, essas piscinas tendem a ter um nível de cloro muito alto para poder equilibrar aquela sujeirada toda. E a gente sabe que é muito sujo, a gente entra assim mesmo porque é uma delícia, né? Mas o tanto de xixi que tem lá dentro, né, gente? Fora outras coisas. Então, assim, essas piscinas públicas, compartilhadas, é ideal que não entrem, tá bom? Vamos ver. Protetor solar, desidratação, eu falei tudo isso. Gente, manda aqui, todo mundo se entendeu. Vamos lá. Opa. Todo mundo entendeu? Manda aqui.
Ô, Sarinha, e no clube, se for um clube, com quantos meses você perguntou? Cadê? Perdi. Menor de 3 meses, não recomendo muito não, Sara. Não recomendo muito não, menor de 3 meses, tá? Não vai me dar tudo acordado. Fer, às vezes sim, porque ele já entrou no ciclo circadiano, né? Então, ele geralmente dá cochilada, mas tem que ver como é que é o sono noturno dele. Todo mundo entendeu? Banho de rio não, gente. Ainda mais com 2 meses. Rio, gente, ó. Eu falei de praia, mas serve pra rio também, tá bom? Quem tem aquelas prainhas de rio, mesma coisa, tá? Todo mundo entendeu? Piscina de casa, Karina, você tá bem controlado sua piscina, direitinho, você não tá aquele auê parecendo um carnaval na sua piscina? Pode sim. Gente, nona pergunta. Medicações para ajudar na produção do leite. Se eu concordo ou não, se eu sou contra ou se eu sou a favor. Resumidamente, porque esse tópico é bem rapidinho, medicações para ajudar a aumentar a produção de leite chamam galactogogos, né? Que são as medicações que estimulam, né, a liberação dos hormônios que estimulam a produção do leite. Essas medicações são de uso estrito para as mães que estão com muita dificuldade de produzir leite, de uma avaliação muito rigorosa, muito criteriosa. Então, não recomendo para todo mundo que acha que tem pouco leite. Só recomendo depois de uma consulta bem feita com o pediatra, depois de uma avaliação da amamentação, depois de uma avaliação de todos os critérios que a gente pode fazer para estar com uma justificativa para estar baixa a amamentação, então o ideal é que vocês não usem, principalmente sem orientação dos médicos, combinado? É basicamente isso. Eu concordo quando tem uma indicação estrita, tá? E a importância da vacina da meningite, aquela ACWY, né? A que dá no posto é a meningo C. E a que faz o particular é a CWY. Me perguntaram se como é que foi a pergunta? Se era obrigatório. Se era obrigatório fazer a CWY. Gente, não é obrigatório, mas vendo as circunstâncias que o Brasil passou esse ano sobre meningite, é recomendado, tá? Então, pelo calendário da Sociedade Brasileira, a gente recomenda. Pelo calendário do SUS, ele ainda não é implementado, mas se Deus quiser, daqui a pouco ela vai ser ampliada aí. Então, vale a pena sim, tá bom? Para quem pode pagar a CWY, vale a pena. Para quem já fez a vacina meningo C no posto de saúde, pergunta, eu já fiz, ainda assim eu posso fazer CWY? Pode fazer, mas tem que dar um intervalinho de 1 mês. Combinado? Então, a vacina CWY protege contra outros tipos de meningite, que não só a meningite C, que é o que a gente está acostumado a fazer pelo postinho de saúde. Não é obrigatório, mas quem puder fazer, vale a pena ampliar a proteção do bebê. Meus amores, comentem aí. Hashtag entendi, para saber que vocês entenderam. E vamos encerrar por aqui. E aí, semana que vem, na segunda-feira, eu vou abrir de novo a caixinha e vou fazer a live na terça-feira. Combinado? Vamos lá, gente. Não pode não, Fernanda. 6 meses. Ô, Sarinha, a CWY, a gente faz ela no esquema 3, 5 e 7, que é com 3 meses, 5 meses e 7 meses. E depois a gente faz o reforço entre 12 e 15 meses. Dependendo da marca, tem 3 tipos de marca. E as 3 marcas, elas têm uma variação aí pequena do esquema. Mas é que eu costumo prescrever essa 3, 5 e 7. E depois o reforcinho de 12 a 15 meses. Combinado? Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante mais essa aulinha de tirar dúvidas. Eu acho que é muito importante vocês estarem aqui mesmo para vocês se aprimorarem no conhecimento, porque é o que eu sempre comento aqui com vocês. Vocês não podem se culpar por aquilo que vocês não têm conhecimento ou por aquilo que vocês não têm controle. Mas depois que a gente tem conhecimento, a gente pode continuar pecando aí, né, gente? Eu acho que tem muita coisa que a gente faz porque é cômodo, muita coisa que a gente faz porque não sabe, mas depois que a gente conhece, a gente tem que tentar melhorar o máximo possível. Meus amores, muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês. Adorei recebê-las aqui mais uma vez. E semana que vem a gente faz esse encontrinho aqui em casa de novo, tá? Um beijo. Deixa eu ver o que pegou lá em cima agora. Fiquem com Deus. Boa noite.